Graças e paz, irmãos. Vamos refletir agora na palavra do Senhor. E os irmãos estão aí com o esboço, não é, da nossa reflexão, que tem como título Caim, Balaão e Corá. 3 pecinhas aqui, né, irmãos? 3 cabras que, sinceramente, basta a gente olhar, a gente vai conhecer um pouco da história deles e por que eles são citados ali, na verdade, na carta de Judas, né? Na carta que Judas escreve para uma determinada igreja. Então, abra a sua Bíblia lá na carta de Judas, no capítulo 1, no versículo 11. Na verdade, os irmãos sabem que a carta de Judas só tem um capítulo. Então, geralmente, a gente fala, abra em Judas 11, né? Porque é o versículo 11. Judas fica antes de Apocalipse, tá? Lá no finalzinho já do Novo Testamento. Judas, capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Palavra do Senhor, e que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Irmãos, eu já presenciei ateus, pessoas que não acreditam em Deus, questionando o seguinte: se Judas traiu Jesus, como é que ele tem uma carta escrita aqui na Bíblia? Não é? Na verdade, irmãos, isso é um argumento de quem não conhece a palavra de Deus, porque nós sabemos que o Judas que escreve essa carta, na verdade a tradição já nos aponta, isso também é o Judas que era irmão de Tiago, né? E Tiago era irmão do próprio Jesus Cristo, tá? Então não associe o Judas da carta aqui ao Judas que traiu Jesus. Não foi Judas o traidor, né, que escreveu essa carta, mas é um outro Judas que em algum momento também começou a seguir Jesus. Só que uma coisa interessante, sempre quando eu vou ler a carta de Judas, eu fico me perguntando e fico tentando achar, e na verdade a gente ainda não tem exatamente essa resposta, para quem Judas escreve essa carta. O que nós sabemos, irmãos, até o momento, é que ele não cita nenhum povo específico, nenhuma igreja específica, em alguma região, em algum país lá, não, ele simplesmente escreve a sua carta para aqueles que eram cristãos, que faziam parte da igreja do próprio Jesus Cristo. Mas existe uma expressão que Judas usa, que dá assim aquela sensação de que já é suficiente. Sabe, a gente não precisa sair buscando para quem Judas escreveu essa carta, mas tem uma expressão que Judas usa por 3 vezes na carta, que está lá no versículo 3, no versículo 17 e no versículo 20, que é que quando ele se refere aos irmãos a quem ele escreve essa carta, ele chama de amados. Fala, amados irmãos, amados, e aí ele fala alguma coisa, ele adverte, enfim, ele doutrina. E quando eu olho e leio aqui, irmãos, Judas, né, chamando o seu povo, aquela parte da igreja de Jesus Cristo, de amados, já nos dá aqui aquele sentimento de suficiência, porque a gente entende que Judas escreveu para um povo que ele mesmo amava, né, para um povo que ele fazia questão de que se achegasse cada vez mais à verdade. E aqui, irmãos, nós precisamos nos lembrar que nesse tempo nós ainda estamos no contexto da igreja primitiva. E a igreja era muito recente. A palavra de Deus, né, que era pregada pelos apóstolos, era muito recente. Então, a igreja tinha uma necessidade muito grande de cada vez mais ser doutrinada, de cada vez mais ser ensinada sobre as verdades que eles mesmos, né, os apóstolos, aprenderam sobre Jesus Cristo. E um dos objetivos principais de Judas, isso sim nós podemos ter certeza, é que essa carta servia para alertar aos irmãos de alguma igreja sobre falsos profetas. E na verdade, se você ler também as cartas de João, até as de Pedro também, você vai perceber que o fato da igreja estar com falsos profetas era algo recorrente, era algo muito presente.
E aí, o que Judas faz aqui, irmãos, é justamente nos oferecer algumas características de falsos profetas. Mas quando nós começamos a ler essa carta, e até mesmo as outras cartas dos apóstolos, nós vamos perceber que são características que não apenas se referem a falsos profetas, mas são características que todos nós, como cristãos, precisamos evitar em nossas vidas. E como é que Judas faz isso? Ele faz isso usando 3 exemplos lá do Antigo Testamento, né, para falar de mais características que nós como cristãos precisamos evitar. Eu não sei se você tem o sentimento, e muitas vezes eu tenho esse sentimento de o quão é difícil muitas vezes a gente acertar. Um tempo desse eu resolvi, não sei porquê, mas eu resolvi comprar um arco e uma flecha para atirar. Disse, vou comprar. Nunca tive aula, nunca tive nada. Morava em Capela ainda. E aí lá em Capela era um corredor grande, sabe, na minha casa. E aí eu fiz um alvo de tatame, pintei lá e tudo, vou atirar. Peguei, coloquei a flecha no arco, atirei. Quando eu atirei, a flecha subiu, ela foi, irmãos, no pé de manga do vizinho. Ainda bem que atrás era um terreno baldio. Mas aí lá vai eu, ter que pular o muro, né? Pulei o muro, peguei a flecha, voltei. Aí eu fui começar a ver os vídeos, né? Era para eu ter feito antes isso. Começar a ver como é que tá, a flecha sobe, depois descobri que a flecha sobe. E eu cheguei a uma conclusão. Que atirar é fácil. O que é o difícil? Acertar. Você pegar a flecha, colocar no arco, atirar, é fácil. O difícil é acertar. Ter atitudes é fácil. Tentar acertar é fácil. O difícil é acertar. E o que é que esses 3 homens aqui têm em comum? Todos esses 3 foram exemplos, como eu falei, lá do Antigo Testamento. Todos eles tiveram algumas atitudes. E, a princípio, até algumas das atitudes deles podiam até revelar uma boa intenção, podia até revelar algo de bom que eles estavam procurando, irmão, mas, na verdade, acertar é difícil. Quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, ainda fica mais difícil ainda da gente acertar. O primeiro exemplo que Judas usa é o exemplo de Caim, que eu acredito que os irmãos conhecem muito bem a história de Caim. Os irmãos sabem que houve um momento em que Deus pede sacrifícios, e vai lá Caim e Abel. Abel oferece das primícias do seu rebanho, ele pega lá a ovelha, né, e oferece a Deus. Enquanto Caim, como era lavrador, pega do fruto da terra e oferece ao Senhor. E Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o de Caim. Eu até falei já há algum tempo que eu acredito que Caim pode até ter tido uma boa intenção, sabe, em oferecer aquele fruto. Porém, não era o que Deus tinha pedido para ele. Não era o sacrifício que Deus aceitava. A Bíblia não fala da intenção de Caim em oferecer o fruto da terra. Só fala que ele pegou o fruto e ofereceu. Mas Deus não aceitou aquele sacrifício, porque existia uma grande diferença entre o sacrifício de Caim e o de Abel. A diferença era porque o de Abel tinha um derramamento de sangue, não é? Tinha um sacrifício que era oferecido. O de Caim não. Então Deus não aceita o sacrifício de Caim. E aí o que acontece? Caim fica com inveja. E essa aqui é justamente a primeira característica do falso profeta, que Judas coloca aqui. Judas fala aí deles porque eles seguem no mesmo caminho de Caim. E aqui talvez vai a primeira lição, irmãos, para todos nós. Não tenha inveja do progresso alheio. Abel foi bem sucedido no seu sacrifício. Abel ofereceu o que Deus queria que ele oferecesse. Caim não. Então, o fato de Abel ser bem sucedido fez com que Caim ficasse com inveja. E esse aqui, irmãos, é o grande problema da inveja. Porque a inveja não possibilita que nós reconheçamos o nosso próprio erro. Porque era totalmente normal que se Caim chegasse e dissesse, eu errei e agora eu vou tentar
acertar. Mas ele já estava tomado pela inveja. A inveja de ver o sacrifício do seu irmão sendo aceito. E esse aqui foi o grande problema de Caim. Tomado pela inveja, ele não reconheceu o seu próprio erro. Porque a inveja faz com que nós nos entristeçamos pelo acerto do outro. 2 sentimentos que Caim deveria ter cultivado. Era o sentimento de que ele podia ser perdoado se passasse agora a oferecer o que Deus tinha pedido, e o sentimento de ter se alegrado porque pelo menos o seu irmão conseguiu oferecer aquilo que Deus pediu. Mas não, a inveja nos cega. A inveja, irmãos, nos faz cometer os mesmos pecados de Caim, de querer ver o mal do próximo que acertou, enquanto nós mesmos erramos por culpa nossa. Quando nós somos invejosos, irmãos, nós deixamos de cumprir uma série de mandamentos. Olha só, lá em Gênesis, no capítulo 4, está aí o texto, versículos de 6 a 7, a Bíblia diz: Então o Senhor disse, isso falando com Caim: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. O que o texto de Gênesis aqui, irmãos, nos ensina é que Deus estava dando uma oportunidade agora para Caim agir diferente. Caim estava lá, a Bíblia fala, com o seu semblante baixo, carrancudo, com raiva. E Deus deixa bem claro aqui, olha, você está assim porque você agiu mal. Você está assim, você ofereceu o que não deveria ter oferecido, e você está triste porque eu me agradei do sacrifício do seu irmão. E esse é o problema da inveja. É porque a inveja não possibilita o sorriso sincero, aquele sorriso de alegria. E a inveja era um grande problema ali dos falsos profetas. Os falsos profetas, irmãos, invejavam os apóstolos, invejavam aquelas pessoas que falavam a verdade. A inveja causa esse tipo de sentimento, irmãos, que todos nós precisamos evitar. Deus estava dando a Caim uma chance dele se arrepender. Olha, é só você fazer o que é bom agora. É só você fazer o bem. É só você chegar lá e oferecer o sacrifício. Não é assim que Deus faz? Ele não perdoa? Mas não. Você está mal porque você fez o que era mal. Então, irmãos, o caminho de Caim é um caminho que precisa ser evitado. Porque esse caminho vai nos levar a consequências terríveis que mais tarde vai nos levar a um arrependimento que a gente não queria ter. O mandamento, irmãos, aqui da inveja é justamente uma prevenção contra a cobiça. A cobiça é gerada pela inveja. E é o último dos 10 mandamentos, não é? Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. A cobiça, irmãos, é um mandamento do homem que fala do relacionamento do homem para com ele mesmo. Porque a quem é que a cobiça mata? A cobiça mata o cobiçador. Se chegar ao ponto, claro, em que o cobiçador vai matar alguém por causa da sua cobiça, por causa da sua inveja, ele já feriu outros mandamentos. Mas a cobiça, a inveja, só mata o invejoso. Só mata o próprio cobiçador. Não consegue dormir por causa da cobiça, não consegue ter boas atitudes, não consegue reconhecer o seu próprio erro, se entristece quando o outro consegue o que ele mesmo não conseguiu. Por isso que o caminho de Caim é um caminho que precisa ser evitado pela igreja de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro sentimento, irmãos, que todos nós precisamos evitar, o sentimento da inveja. O segundo sentimento que Judas fala aqui, para termos um cuidado, ele vai usar como exemplo um outro personagem do Antigo Testamento, chamado de Balaão. Qual era o sentimento de Balaão? A ganância. Você se lembrar
da história de Balaão, você vai ver que ele era um profeta pagão, não um profeta de Deus, mas um profeta pagão, que recebe uma quantidade boa de dinheiro, não é, para profetizar contra o povo de Israel. Ele recebe lá, né, chega o rei Balaque e diz: olha, eu vou lhe dar uma quantidade de dinheiro e você vai profetizar contra o povo de Israel. O grande problema é que Balaão tem a chance de voltar atrás. Quando a gente lê a história, a gente vê que por algumas vezes o Senhor se revela a Balaão e fala o quê? Olha, não vá, mas ele vai? Ele vai. Deus até coloca uma jumenta para falar. E mesmo assim, Balaão continua seguindo no caminho da ganância. Um bom cristão, irmãos, sabe que esse sentimento também precisa ser evitado. E qual é o problema da ganância? A ganância não permite que possamos pensar nos resultados dos nossos atos. Por causa do dinheiro, ou por causa do que nós podemos ganhar, nós somos capazes, irmãos, a ter atitudes que mais tarde vamos nos arrepender. Só que como muitas vezes estamos tomados pela ganância, isso faz com que a gente não pense direito na nossa atitude. Esse aqui, irmãos, foi o grande erro de Balaão. Não existe problema, irmãos, sabe, em a gente almejar uma vida melhor. Não existe problema em a gente buscar uma melhora financeira. Mas isso não pode virar ganância na nossa vida. A gente não pode fazer disso todo o objetivo da nossa vida. Até porque nós estaremos indo contra as palavras de Jesus, quando em uma de suas tentações, ele fala para o inimigo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de onde? Da boca de Deus. O problema de tudo vai ser justamente, irmãos, o exagero. A ganância nos leva a estar dispostos a tudo, a passar por cima de todos, para conseguir os nossos objetivos. E esse aqui é o grande problema. É porque a ganância nos faz buscar o que não é essencial para a nossa vida. A ganância, irmãos, não permite que a gente busque aquilo que realmente importa na nossa vida. Até porque, irmãos, tudo o que realmente importa na nossa vida, tudo que realmente é relevante em nossas vidas, é justamente o oposto da ganância. Tudo que nos leva para a eternidade é o oposto da ganância. Tudo que nos leva a um relacionamento sincero, de comunhão e de amor com Deus, é o oposto da ganância. Então, quando nós buscamos, quando somos gananciosos, na verdade, o que é que acontece? A gente vai buscar tudo aquilo que não faz diferença nenhuma na nossa vida. Vamos buscar apenas coisas passageiras. Balaão poderia até ter ganhado lá uma boa quantidade de dinheiro. Mas sabe, irmãos, o dinheiro acaba, a gente sabe. A ganância nos faz buscar apenas as coisas materiais, apenas as coisas que realmente não causam impacto nenhum na eternidade. Por isso que Jesus é muito enfático, né? Quando lá em Lucas, está aí o texto, capítulo 12, versículo 15, ele fala: e continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Mas além da ganância, irmãos, nos fazer buscar o que nós não precisamos, ela nos faz desprezar as coisas que realmente importam para a nossa vida. E se você parar para pensar, o que é que realmente importa? A ganância nos faz buscar o que não é essencial. A ganância nos faz desprezar as coisas que realmente importam. A ganância faz a gente desprezar o amor. A ganância faz a gente desprezar a atenção que precisamos dar às outras pessoas. A ganância faz a gente desprezar o nosso bom testemunho. A ganância faz a gente desprezar, irmãos, tudo aquilo que vem de Deus para a nossa vida. E aí chega lá a ganância de Balaão em querer amaldiçoar um povo que Deus já tinha abençoado.
Não tente amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, irmãos. Muita gente hoje profere palavras duras contra a igreja de Cristo. Estão cometendo o mesmo erro de Balaão. Porque não adianta amaldiçoar o que Deus já abençoou. Não adianta amaldiçoar algo que Deus já disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. O que é que vai fazer? Está falando para o vento. E aí chega lá, a Bíblia conta que Balaão, ele até tenta, ele vai, ele não obedece, ele vai. Só que a Bíblia diz que ele viu o povo de Israel assim, de um lugar alto, não é? E aí quando ele vai profetizar contra o povo de Israel, ele não consegue, ele entra meio que num estado de êxtase. E ele começa a profetizar a favor do povo de Israel, não é? Inclusive ele faz algumas profecias que hoje a gente sabe que se referiam a Jesus Cristo. Por quê? Porque não adianta amaldiçoar o que Deus já abençoou, irmãos. Não adianta. Quando nós fazemos isso, nós estamos apenas sendo gananciosos. Balaão cometeu um grande erro. O erro da ganância. De aceitar dinheiro para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Por isso que o caminho de Balaão, o erro de Balaão, também precisa ser evitado em nossas vidas. E essa era uma característica também dos falsos profetas, que não se preocupavam em pregar a verdade, que não se preocupavam em se dedicar realmente à pregação do Evangelho, mas se preocupavam apenas com as vantagens financeiras que eles iriam ter. E quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes, por causa da ganância, nós renunciamos princípios que são essenciais para a nossa vida cristã. Por isso, assim como devemos evitar o caminho de Caim, devemos também evitar o mesmo erro de Balaão. Mas nós temos aqui um último personagem que Judas fala. Talvez de todos esse seja o menos conhecido, mas ele fala de Corá. É o terceiro exemplo. Em algumas traduções pode ser que na sua Bíblia esteja Coré, no lugar de Corá, mas é a mesma pessoa. Tá? Qual foi o grande erro ali de Corá? Foi incitar uma revolta contra Moisés e contra Arão. Corá foi um homem que depois que o povo de Israel saiu do Egito, não é? E estava em direção à terra prometida, ali no deserto, não é? Ele incitou uma revolta muito grande contra Moisés e contra Arão. Ele e mais duas pessoas levaram outros, na verdade, cerca de 250 homens ali, a se revoltarem contra Moisés. Só que o grande problema é que Corá desafia a autoridade do próprio Deus. E esse, sabe, irmãos, esse sentimento também nós precisamos evitar. Porque, no fim das contas, quando nós desafiamos a autoridade de Deus, implicitamente nós já estamos querendo ser iguais a Deus. E nós sabemos que esse é o pecado mais antigo do mundo. Foi o pecado que causou a queda de Satanás, foi o pecado que causou a queda de Adão e Eva. Querer se igualar a Deus, querer ser igual a Deus, questionar a autoridade de Deus. E justamente, irmãos, quando nós desafiamos a autoridade de Deus, nós estamos trilhando o caminho de Corá. Por isso que eu coloquei aí, não se revoltem contra homens de Deus. Porque esse foi o erro de Corá. Se revoltou contra Moisés, se revoltou contra Arão. Por isso que lá em Números, no capítulo 16, versículo 11, olha o que diz, falando de toda essa situação. Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. Sabe, irmãos, quando nós desafiamos a autoridade de Deus, nós estamos desafiando o próprio Deus. Nós estamos questionando a autoridade de do ser que tem toda a autoridade. E aí muitas vezes nós agimos como pessoas revoltadas. Eu sei que você pode até pensar hoje que tem muitos motivos para se revoltar.
Mas nada disso lhe dá ou nos dá o direito de questionar ou de tentar se sobrepor à autoridade de Deus. Porque era a autoridade de Deus que estava sendo questionada aqui no deserto. Irmão, sabe o que é que essas três pessoas têm em comum? Além de possuírem, claro, características que nós devemos evitar, o que elas mais têm em comum é o resultado dos seus sentimentos. É o resultado das suas atitudes. Nós sabemos que por conta da inveja, Caim matou Abel. E porque ele matou Abel, dali para frente, ele passou a viver uma vida amaldiçoada. Uma vida amaldiçoada. Deus poupou a vida dele pela misericórdia e pela graça. Porque ele também merecia morrer. Mas ele levou uma vida amaldiçoada dali para frente. Por quê? Por causa da inveja. Nós não sabemos o destino final de Balaão. A Bíblia não menciona. A Bíblia apenas fala que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia diz que depois que eles não conseguem, ele, Balaão e Balaque, simplesmente vão embora. E esse é o resultado da ganância. A gente busca e não consegue nada. Porque nada vai ser suficiente. Quando o ganancioso consegue aquilo que ele tanto queria, logo depois ele vai querer mais. É o resultado da ganância. Busca, vai atrás, mas não consegue. E sobre Corá, a Bíblia diz que ele foi engolido pela terra. Ele e os 250, que tramaram ali uma revolta, que questionaram a autoridade de Deus. Então, além de sentimentos que nós devemos evitar, o que esses três personagens têm em comum é porque com o erro deles, eles nos ensinam qual é o resultado da vida de uma pessoa que tem inveja, de uma pessoa gananciosa e de uma pessoa que incita a revolta. Sabe, irmãos, eu acredito que está aí, que muito do fim da nossa vida vai depender das nossas escolhas e sentimentos que cultivamos no presente. Eu tenho certeza que você quer levar uma vida que agrada a Deus. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, queremos que, quando as pessoas se lembrem da gente, que não lembrem, como hoje a gente lembra de Caim, como hoje a gente lembra de Balaão, como hoje a gente lembra de Corá. Mas eu tenho certeza que, principalmente você que tem filho, ou você que pretende ter um filho, ou você que tem um irmão, um primo, um amigo, você quer que quando ele se lembre de você, ele se lembre de coisas boas. Ele se lembre de coisas que remetam, a lembrar, inclusive, do próprio Deus. Muito disso vai depender das atitudes e dos sentimentos que você cultiva hoje. Muito do que os nossos filhos serão são o que nós somos hoje, é o que nós somos hoje. E eu tenho certeza que todo mundo aqui quer que o filho seja um homem, uma mulher de Deus. E isso muito vai depender de você também. Do sentimento que você cultiva, das atitudes que você demonstra na frente do seu filho. É por isso que só existe uma solução, e o texto está aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Se você continuar lendo o texto, você vai ver. Cristo não agiu com ganância, Cristo não tinha inveja, Cristo nunca incitou uma revolta, por mais que o povo queria, vamos lá contra o Império Romano e tal, ele nunca fez isso. Nenhum momento Cristo foi invejoso, nenhum momento Cristo foi ganancioso,
Muito pelo contrário, ele diz, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele era desprezado. E mesmo assim não tinha inveja daquelas pessoas que tinham mais dinheiro do que ele. Então, se você quer que o final da sua vida, não seja como o de Caim, como o de Balaão e como o de Corá, Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Esse é o grande remédio para todos esses problemas que nós vemos nessas três pecinhas aqui, que muito deram trabalho ao povo de Israel. Pensar como Cristo, agir como Cristo, é a solução, irmãos, para muitos dos problemas que nós vemos enfrentando nesses dias. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, de ouvir, Senhor, a Tua palavra, de buscar, Senhor, cada vez mais os Teus caminhos, Senhor. Neste momento, Senhor, em nome de Jesus, que nós te pedimos, que o Senhor esteja tirando de nós, Senhor, todo o sentimento de inveja, de ganância e de revolta, Senhor. E que cada vez mais possamos ser preenchidos com o Teu amor e com a Tua graça. Que cada vez mais, Senhor, venhamos a ser preenchidos com tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Nós sabemos que somos falhos, tentamos acertar, mas nós queremos, Senhor, o Teu direcionamento. Nós queremos, Senhor, acertar, Senhor. Nós queremos buscar cada vez mais a Tua vontade, Senhor. Por isso, nos concede a Tua sabedoria, para que tenhamos a mesma forma de pensar e de agir de Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja. Nos dá, Senhor, uma noite de paz, tranquila e abençoada. Em nome de Jesus. Amém.